191. Release capítulo 1291. Reencontro autor. Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland encontrou Andy Lee na sala de estar. Ele relatou brevemente a situação na frente de batalha e disse: é basicamente isso. Provavelmente não podemos esperar mais. O primeiro exército precisa da ajuda das bruxas, disse Andy sombriamente. Avisarei a todos. Eles esperam por este dia há muito tempo, e acredito que agora estão prontos. Finalmente, disse Tilly, franzindo os lábios. Ainda tenho alguns capítulos para ler do manual de voo. Estou louca para entrar em combate de verdade na linha de frente. Aliás, onde está meu caça? Você me deu sua palavra, irmão. Roland não mudou de assunto tacitamente como de costume, pois sua voz repentinamente o abandonou. Vossa Majestade? Perguntou Andy, percebendo que algo estava errado. O senhor está bem? Roland conseguiu se acalmar e assentiu lentamente. Ele disse: você sabe que a lua sangrenta apareceu. Esta é a batalha final da raça humana, mas ninguém sabe quanto tempo ela vai durar. Talvez 1 ano, ou até 10 anos. Provavelmente você não voltará até o fim da batalha. Se ele não conseguiu continuar, ninguém poderia prever o resultado da batalha da vontade divina. Da última vez, Aziz se sacrificou nas planícies férteis. Desta vez, quantas pessoas sobreviveriam? Muitas bruxas tinham apenas 20 e poucos anos. Deveriam estar aproveitando a vida universitária no outro mundo. No entanto, tiveram que lutar por seu destino aqui. Essa guerra dizia respeito a toda a raça humana, então todos deviam fazer o possível para vencer. As bruxas, sendo também humanas, não eram de fato diferentes das pessoas comuns. Roland sabia disso perfeitamente bem, mas já havia criado um laço afetivo com essas garotas. Ele vivia com elas havia anos, desde a fundação da União das Bruxas. Por isso, era difícil para ele dar a ordem, pois, uma vez que elas partissem para a batalha, provavelmente seria a última vez que as veria. Se alguém te vir agindo assim, vai rir de você, disse Tilly, sorrindo. Você ainda não se acostumou a ser rei depois de tantos anos? Bem, na verdade, eu gosto do jeito que você está agora. Com licença, Vossa Majestade, disse Andy, levantando-se. Antes que Roland pudesse perceber, ela se aproximou dele e o abraçou. Você se sente melhor agora? Perguntou Andy gentilmente. Todos nós sabemos o que você fez por nós. Mesmo que você não diga uma palavra, todos estarão dispostos a se apresentar e protegê-la. Você nos ensinou a lutar pelas coisas que queremos. Vencer a batalha da vontade divina é essencialmente o mesmo que proteger a montanha sagrada. Confio que todas as outras bruxas concordam com isso. O calor acalmou muito Roland. O Andy tinha razão. Todos sabiam que esse dia eventualmente chegaria. Não havia motivo para hesitar agora. Já que todas as bruxas estavam ali para lutar, elas já haviam se decidido há muito tempo. Se ele dissesse algo como eu não quero que vocês vão para a guerra ou vocês podem ficar se quiserem, soaria muito fraco. A única coisa que eles precisavam fazer era dar o seu melhor. Obrigado. O Andy sorriu e voltou para o seu lugar. Muito bem, disse Roland, após respirar fundo e encarar os dois. A União das Bruxas e os Cavaleiros Aéreos, preparem-se para a guerra. Como Vossa Majestade ordena. Deixa comigo, irmão. A notícia de que as bruxas iriam à guerra no reino de Ulfeart espalhou-se imediatamente por todo o distrito do castelo. Em meia hora, Lieutenant já tinha arrumado as malas. Sua bagagem incluía uma mochila com munição e sigilos, uma pochete cheia de especiarias e sal, além de magia empoleirada em sua cabeça. Como de costume, elas geralmente eram as primeiras a partir. Elas seriam as batedoras e guias do exército que viria depois. No entanto, desta vez, quando Lieutenant foi se despedir de Andy, o Andy a impediu. Você não precisa ter tanta pressa, disse Andy ao assumir o controle de magia. Na verdade, alguém me disse que queria te ver antes de você ir. Eu? Um pouco surpreso, Lieutenant perguntou. Quem é essa? Tia Margaret? Bem. O Andy hesitou, cobrindo a boca com a mão. Você vai ver. Aliás, ele está te esperando no quintal. Ele já está aqui? Disse Lieutenant, dando de ombros. Certo. Cucu. Magie seguiu o exemplo, mas o Andy a conteve. Assim, ela viu Lieutenant desaparecer da porta. Desculpe, você vai ter que ficar comigo por um tempo, disse o Andy sorrindo enquanto acariciava a cabeça da pomba. Acho que seria melhor deixá-la sozinha por enquanto.
Após atravessar o corredor, Lieutenant saiu do castelo e dirigiu-se ao pátio. Imediatamente, avistou uma figura florida parada ali. Entendo. Você é o Sr. Sander Flingbid, resmungou Lieutenant. Em que posso ajudá-lo? No entanto, quando Sander se virou, Lieutenant estava preso ao chão. Embora ainda usasse as mesmas roupas extravagantes, ele tinha uma aura completamente diferente. Apesar de não se verem há anos, Lieutenant ainda se lembrava da aparência do pai. Pai? Perguntou Lieutenant, incrédulo. Desculpe, eu tenho te evitado, disse Thunder com um sorriso amargo. Não quero que minha filha viva como a mãe dela, então decidi não te ver. Quando você soube que eu estava aqui? Interrompeu Lieutenant. Não muito tempo depois de você chegar a Bordertown. Foi a tia Margaret que te contou isso? Thunder acenou com a cabeça. Então, vocês são cúmplices, e Sua Majestade também. Não os culpe. Eu pedi que guardassem o segredo para mim. Mal Thunder terminou de falar, Lieutenant correu até ele e ergueu o braço. Thunder fechou os olhos e esperou pelo soco. Mas a dor não veio como esperado. Um instante depois, Thunder abriu os olhos surpreso e viu sua filha acariciando sua testa suavemente, com um sorriso ainda nos lábios. Em outras palavras, você sabe tudo sobre minha exploração na região oeste de Gracastle. É. Encontrei a cidade sagrada de Taquila, uma bruxa de 400 anos, e as ruínas da civilização subterrânea, e também repeli a unidade de vanguarda dos demônios. Disse Lieutenant enquanto se afastava. E daí? Sou tão boa quanto você, não é? Thunder ficou atônito por um momento antes de cair na gargalhada. Você é mesmo minha filha, mas de alguma forma me sinto ao mesmo tempo triste e feliz por este reencontro. Eu entendo que você esteja feliz. Mas por que você sente pena? Por que você cresce tão rápido? Disse Thunder com ar despreocupado. Pensei que você fosse me odiar e chorar nos meus braços. Parece que me preocupei demais. Se ela não tivesse presenciado a batalha em Taquila, provavelmente teria chorado. No entanto, agora ela havia amadurecido. Não derramaria uma única lágrima antes de pôr fim a esta guerra, como Aziz lhe pedira. Então, você estava com medo de que eu odiasse. É por isso que não me contou? Então por que revela sua identidade agora? Por que decidi vir com você para o norte e lutar na Batalha da Vontade Divina? Pronunciou Thunder lentamente. Você acabará descobrindo, então é melhor que eu lhe conte agora. Realmente? Sim. Lutarei no mar e nos portos. Já discuti isso com Sua Majestade. Que ótimo, disse Lieutenant, apertando a mão de Thunder. Já que ainda temos tempo, deixe-me apresentar você aos membros da minha equipe de exploração. Você lutará ao lado deles. Parece que você fez alguns bons amigos. Claro. Mas todos eles têm alguma relação com animais. Eu não era muito bom em lidar com pessoas quando era criança. Como a pomba chamada Magie. Sim. Não, Magie é uma bruxa. Bem, pelo que sei, uma pessoa amada pelos animais também é amada pelas pessoas. Não se preocupe com isso. Que bom saber disso. Assim, o pai e a filha seguiram juntos em direção ao castelo. Conversavam alegremente como se nunca tivessem se separado. Heleazwit capítulo 1292, uma pessoa necessitada e uma pessoa que precisa de ajuda. Farrina, o café da manhã está pronto. Joey parou na porta do quarto com um prato na mão contendo um pão e um pequeno pedaço de queijo. Nos últimos 2 meses, desde o aparecimento da lua sangrenta, o casal levava uma vida simples. Joey preparava 3 refeições por dia antes de ir trabalhar no escritório administrativo. Farrina raramente saía. Na maior parte do tempo, ficava em casa sem fazer nada. Ocasionalmente, perguntava sobre a situação em Hermes. Essa era a única vez em que o casal realmente conversava. Joey não sabia o que Farrina estava pensando, mas sentia-se feliz apenas por estar com ela. Não esperava nada mais do que isso naquele momento. No entanto, Farrina não respondeu como de costume. Farrina, você está acordada? Joey bateu na porta, perguntando-se por que ela não atendia. Bem, está na hora de comer. Farrina? Mesmo assim, ninguém respondeu, como se a sala estivesse vazia. A expressão de Joey mudou imediatamente, e ele instantaneamente pensou no pior cenário. Droga, as coisas não estão melhorando aos poucos. Ele largou o prato e tentou arrombar a porta. Com um estrondo alto, a porta foi arrombada. Felizmente, não foi o pior. Não havia corda pendurada no teto. Não havia vestígios de sangue na cama. Joey ficou um pouco aliviado. Pelo menos,
Agora ele podia confirmar que Farrina ainda estava viva, o que significava que ele ainda podia consertar as coisas. No entanto, seu coração afundou imediatamente. Ele conseguia ver tudo no pequeno quarto num relance. Farrina não estava em lugar nenhum. A cama de madeira, a mesa e as janelas estavam limpas. Tudo parecia arrumado e organizado. Estava tão arrumado quanto no primeiro dia em que se mudaram. Joey caminhou até a mesa. Ontem, havia livros sobre a igreja e o jornal Gracastle Weekly espalhados sobre ela. Mas agora, não restava nada. Ela tinha ido embora. Joey sentiu uma profunda tristeza ao perceber que Farrina havia partido. Aparentemente, essa não foi uma decisão impulsiva. Ela até limpou os cantos da mesa, mas não lhe dirigiu uma única palavra. Ela não queria mais incomodá-lo. Joey deixou-se cair na cadeira junto à mesa, atordoado. Para onde ela iria? Para Hermes? Para sua cidade natal? Será que ela terminaria a própria vida em uma floresta inexplorada? Naturalmente, Joey queria procurá-la, mas não tinha ideia de onde Farrina pudesse estar. A chance de encontrá-la era bastante remota. Como Farrina não lhe dera nenhuma pista, era óbvio que ela não queria ser encontrada. O que ele poderia fazer mesmo se a encontrasse? Joey sentiu um vazio ao pensar que Farrina não estaria mais em sua vida. Seu cérebro parecia ter parado de funcionar, como se recusasse a operar. No fim, nada havia mudado. Bom dia, Joey. Porque ele não havia percebido isso antes. Porque ele simplesmente se contentava com a vida que tinha naquele momento. Joey. Ele só se importava consigo mesmo, mas nunca perguntou a Farrina do que ela realmente precisava. Joey. Uma mão estendeu-se em direção a Joey e o obrigou a virar-se. O que você está murmurando? Joey piscou. Era Farrina. Ela franzia a testa e observava atentamente. Você está bem? Você não foi embora, disse Joey, agarrando o braço de Farrina incrédulo. Ou você decidiu ficar? Hã? Completamente perplexa, Farrina não se afastou bruscamente dele. Do que você está falando? Eu acabei de ir ao escritório administrativo. Os dois se encararam por um tempo até que Joey, constrangido, quebrou o silêncio. Então, por que você foi ao escritório administrativo? Queria saber quais são os requisitos para ser motorista, respondeu Farrina em tom sério. Vi no jornal Gracastle Weekly que estão contratando caminhoneiros em Neverwinter. Quero tentar. Caminhão. O quê? Perguntou Joey, confuso. Eu também não sei exatamente o que é, mas pela descrição deve ser algo parecido com uma carruagem. Sou bom em andar e manobrar carruagens. Talvez esta seja uma oportunidade para mim. Uma chance. Joey sentiu-se inquieto novamente. Ainda segurando a mão de Farrina, perguntou, por que você de repente quer ser caminhoneira? Farrina permaneceu em silêncio por um tempo antes de falar. Refleti sobre o assunto e agora entendo. Em primeiro lugar, o propósito inicial da construção da igreja era salvar o mundo e a raça humana. Essa não é apenas a versão da igreja. Roland Wimbledon também admitiu isso. A igreja fracassou por causa da traição dos executivos. E então? Então, a próxima questão é se o rei de Gracastle está realmente lutando pela raça humana, como prometeu. Eu vi a lua sangrenta que representa a vontade divina em Neverwinter, os súditos ricos e as bruxas que não parecem diferentes das pessoas normais. Tudo isso se encaixa na história que Roland Wimbledon nos contou. A única questão que resta é a existência dos demônios que tentam destruir nossa civilização. Mas Sua Reverência Tukertor mencionou os demônios em seu testamento, murmurou Joey. É verdade, mas preciso ver com meus próprios olhos. Preciso ver o exército de Roland lutando contra os demônios do inferno, disse Farrina, assentindo com a cabeça. Não quero cometer o mesmo erro novamente. Agora, só confio nos meus próprios olhos. Você quer ir para o reino de Ulfeat? Perguntou Joey, com os olhos arregalados. Sim, admitiu Farrina categoricamente. Não posso me alistar no primeiro exército porque eu era membro da igreja. Portanto, uma alternativa é me tornar motorista de caminhão e enviar suprimentos para a frente de batalha. Lá, saberei a verdade. Foi por isso que ela foi ao escritório administrativo para se informar sobre os requisitos para ser motorista de caminhão. Joey perguntou cautelosamente, e se for verdade? E se não for? Se tudo for verdade, passarei o resto da minha vida espiando meu pecado, respondeu Farrina sem a menor hesitação. Aparentemente, ela havia refletido sobre o assunto. Embora eu nunca tenha prendido uma bruxa, isso não significa que eu possa me safar impunemente do que a igreja fez.
Como membro do exército do julgamento, eu também era cúmplice dos traidores. Ela fez uma pausa por um segundo e então prosseguiu. Se não for verdade, então retornarei a Hermes para ver se posso fazer algo pela nova igreja. Essa foi a decisão final que ela tomou. Joey a libertou aos poucos. Ele não conseguia encontrar um único motivo para impedi-la do que estava fazendo. Farhina confrontou corajosamente seu erro, ao mesmo tempo em que tentava cumprir sua promessa a Tukertor. Ela tinha um plano claro para o futuro. Parecia que ela era mais forte do que ele imaginava. Além de apoiá-la, Joey nada podia fazer. Ele não queria impedi-la, pois isso a destruiria completamente como pessoa. No entanto, o resultado seria o mesmo para ele. Assim que se tornou motorista e partiu para o reino de Ulfeart, ela não quis mais ficar aqui, e foi por isso que limpou o quarto. Farhina ainda o deixaria de qualquer maneira. Joey respirou fundo, temendo não conseguir se conter. A propósito, espero que você possa me fazer um favor pessoal, disse Farhina rapidamente. Eles precisam de 2 motoristas para um caminhão. Quero que você venha comigo. Hã? Joey ficou atônito. Para ser sincera, faz muito tempo que não lido com pessoas e não tenho certeza se consigo atingir meu objetivo sozinha, disse Farhina, desviando o olhar, envergonhada. Mas você pode me recusar. Você tem um emprego estável aqui e ganha um bom salário. Eu sei que não deveria ter pedido isso, mas... Mas o quê? Perguntou Joey imediatamente. Farhina levou alguns segundos para olhar nos olhos de Joey e dizer, preciso de você. Essa foi exatamente a frase que Joey havia dito a Farhina certa vez, mas era a primeira vez que ele ouvia Farhina responder. Agora, a pessoa necessitada tornou-se uma pessoa que precisava dos outros, e a pessoa que antes precisava dos outros continuou a mesma. Joey não se sentia mais vazio. Em vez disso, sentia-se contente e realizado. Tome o café da manhã primeiro. Está frio agora, disse Joey, soltando um profundo suspiro. Ei! Na verdade, ela não precisava ter feito essa pergunta a ele. Joey tinha viajado até aqui do reino de Ulfeart com ela, e certamente também dirigiria o caminhão para o exército com ela. Podemos nos candidatar à vaga depois que terminarmos de comer, disse Joey com um sorriso. Heleazwit capítulo 1293. Um futuro incerto no aeroporto, na Academia dos Cavaleiros Aéreos. Amanhã amanheceu com o rugido dos motores, e 10 biplanos deslizaram para fora do hangar, um após o outro, sob a luz da manhã. Raios de sol douraram suas fuselagens elegantes. Você pretende levar os recrutas para o campo de batalha? Perguntou Roland a Tilly enquanto estava diante da gaivota. Tilly assentiu com a cabeça e respondeu, se tudo correr bem, posso terminar a última parte do manual de voo em um mês, mas não quero que meus alunos percam tempo me esperando nesse mês. Posso ensinar-lhes teoria em qualquer lugar, e eles provavelmente poderiam voar na linha de frente. Afinal, o aeroporto ficava bem na retaguarda em comparação com as fortificações do primeiro exército. Era verdade. Aparentemente, Tilly não havia se esquecido de seu papel como diretora da academia. Sentindo-se um pouco mais confiante, Roland disse, dê mais oportunidades de voo aos alunos. Não guarde o avião só para você. O objetivo é ensinar os outros a voar. O que Roland realmente queria dizer era não haja de forma imprudente. Tilly teve muitas oportunidades para se vingar. Ela não precisava fazer isso imediatamente. Disse Tilly, lançando um olhar para Roland. Eu aceitarei, se você me entregar meu avião como prometido. Prometo que não lutarei pelo fogo do céu com os alunos. Roland ficou sem palavras. Tilly deu uma risadinha ao ver Roland sem palavras. Ela afastou o cabelo do rosto e disse, não se preocupe. Eu sei o que você está pensando. Vamos fazer um acordo. Daqui a um mês, eu te dou um grupo de verdadeiros cavaleiros aéreos, e você me devolve meu avião. Antes disso, garanto que não vou provocar os inimigos. O que acha? Roland esperava que Tilly não se lançasse em uma batalha tão amarga, mas sabia que não havia a garantia de que alguém pudesse se manter seguro o tempo todo durante uma guerra. Somente um exército que tivesse passado pela dor da batalha poderia vencer. Portanto, ele simplesmente assentiu e disse, fique segura. É claro que estou esperando você trazer as cinzas de volta, irmão, disse Tilly, com um lindo sorriso no rosto. Por uma fração de segundo, o sorriso de Tilly se dissipou no ar fresco da manhã do reino da aurora e ficou gravado no coração de Roland. Majestade, está na hora de partir, lembrou-lhe o guarda. Então, já vou indo, disse Tilly, virando-se.
subindo a escadaria e desaparecendo atrás da cabana. Certo. Roland murmurou enquanto se afastava da pista, olhando constantemente para trás. Embora tivessem feito uma festa de despedida na noite anterior, ele ainda sentia pena de vê-las partir. Pela janela, ele podia ver muitas bruxas acenando para ele. Assim como na expedição a Taquila da última vez, Wendy, Andra, Sylvie, Exu, Leaf e as outras bruxas estavam agora a caminho de outra guerra, só que desta vez, seria mais difícil e demorada. Todos voltarão sãos e salvos, disse Nightingale em voz baixa. Tenho um pressentimento. Roland assentiu com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. Tudo certo. Podemos decolar a qualquer momento. Bandeira verde para todos. Ir. Enquanto o supervisor da equipe de terra gesticulava com os braços, Nightingale alçou o voo, seguido por Magie, que havia se transformado em uma besta demoníaca. Como não existiam coordenadas de GPS naquela época, e eles estavam viajando para um país estrangeiro, Lightning e Magie serviram de guias para a frota. Roland percebeu que Thunder estava fumando seu cachimbo enquanto acenava para a filha, com um ar orgulhoso e presunçoso. Atrás de Tilly estava a gaivota. Em comparação com os biplanos barulhentos, o Seagull era gracioso e veloz no ar. Nesse momento, todos na multidão começaram a se despedir de seus amigos e familiares. Tanto a União das Bruxas quanto o Feitiço do Sono estavam preocupados com esse plano em particular. Nas brisas criadas pelo poder da magia, a gaivota logo alçou voo após deslizar por uma curta distância na pista. Os últimos a decolar foram os Cavaleiros Aéreos. Os 10 biplanos constituíam a principal força aérea de Neverwinter, dos quais 6 eram aeronaves de treinamento sem armamento, mas Roland sabia que a fábrica estava montando os novos aviões com afinco. Em breve, esses pássaros de ferro fabricados pelo homem desfeririam um duro golpe nos demônios e defenderiam a área acima para o primeiro exército. Os fogos do céu cruzaram a pista um a um e subiram na borda do muro antes de se espalharem em linha e desaparecerem no horizonte. Para ajudar os cavaleiros aéreos a se adaptarem rapidamente ao ritmo da batalha, Roland pediu à equipe de construção que também construísse 4 aeroportos em Redwater City, na Cidade da Noite Eterna, na Cidade do Brilho, no país vizinho, e em Thornton, enquanto pavimentavam a estrada. Esses aeroportos facilitariam o transporte entre o sul e o norte e forneceriam combustível para os aviões. Como o biplano pesava menos de 1000 quilos, ele poderia pousar em qualquer superfície lisa. Quando os pilotos se tornaram proficientes na operação do avião, eles podiam viajar através de Gracastle e do Reino da Aurora, e alcançar o Reino de Ulfeart ao pôr do sol, desde que iniciassem sua jornada bem cedo pela manhã. Essa era, sem dúvida, uma velocidade tremenda para os padrões da época. Essa também era a razão pela qual Roland dedicava atenção especial à força aérea. Uma vez que uma força aérea madura fosse construída, os seres humanos entrariam em uma nova fase da guerra. É claro que, como essa seria a viagem mais longa que eles fariam em toda a história, Tilly criou um cronograma bastante flexível para o caso de alguma emergência. De acordo com o plano dela, o exército passaria uma noite na Cidade da Noite Eterna e seguiria para a Montanha da Gaiola na manhã seguinte. Nesse caso, eles poderiam voar durante o dia. A multidão olhou para o céu ao norte depois que a frota desapareceu de vista. Roland também. Ele esperava que a nova força aérea pudesse ajudar o primeiro exército a sair do dilema em que se encontrava. Eles estavam realmente voando. Manfeld olhou boquiaberto para os pássaros gigantes que desapareceram atrás da encosta de nuvens, sentindo-se entusiasmado. Ei, o que você está fazendo aí? Estamos embarcando no navio, alguém gritou para ele por trás. Eu já vou, disse Manfeld, balançando a cabeça e tentando voltar ao presente. Ele correu de volta para a equipe, mas ainda conseguia, de alguma forma, ouvir o rugido estridente dos aviões. Embora Manfeld tivesse testemunhado muitas coisas incríveis em Neverwinter no último mês, era a primeira vez que via as chamas do céu decolarem tão de perto. Ele se sentiu extasiado com a cena que presenciou. Ele ficou chocado novamente, mas desta vez também sentiu algo diferente. Por exemplo, a felicidade. Em um segundo, ele já estava apaixonado por esse trabalho. Como Matt, o funcionário do cadastro, havia dito, Manfeld passou com sucesso pelo processo de seleção conduzido pelo Departamento de Recursos Humanos do Escritório Administrativo e obteve um documento de identidade de residente de Neverwinter. Ele também recebeu uma propriedade e rapidamente se adaptou à vida ali. Não demorou muito para que ele se estabelecesse nesta nova cidade.
Agora, ele podia escolher entre se tornar um funcionário do escritório administrativo ou um policial como Sharon, que ajudava a manter a ordem pública. Ele hesitou por um momento e enviou sua inscrição para a Academia de Cavaleiros Aéreos. Manfeld sabia que os cavaleiros aéreos oficiais acabariam por se juntar ao exército. Eles seriam submetidos a um rigoroso processo de seleção e poderiam até morrer em combate. No entanto, ele estava determinado. Ele ficou feliz por ter tomado a decisão certa. Nada poderia ser mais honroso do que se tornar um cavaleiro aéreo, pois eles eram os guerreiros que juravam fidelidade ao rei, que lutavam contra os tiranos e protegiam os fracos. Ele mal podia esperar por esse dia. Portanto, Farina, Joe e Manfeld, assim como inúmeras outras pessoas, dirigiram-se para a guerra no norte. Eles eram de reinos diferentes, de regiões diferentes, mas agora agiam por uma causa comum. Comparada à primeira e à segunda batalhas da vontade divina, a humanidade nunca esteve tão unida. O destino deles estava ligado à batalha da vontade divina. E todos eles lutavam pela raça humana. Heleazwit capítulo 1294. Uma ilha isolada. Ela dormia no mar quando se cansava e retomava a viagem ao acordar. Quando tinha sede, bebia água da chuva e comia peixe quando estava com fome. Joan não sabia por quanto tempo teria que viver assim. No início, ela tentava controlar o tempo. No entanto, depois de perder 1 ou 2 dias, foi perdendo a noção do tempo e finalmente desistiu. Ela não tinha ideia de quanto tempo havia passado nadando sem rumo no oceano. Talvez já tivesse passado mais de meio ano. Joan quase desabou em lágrimas ao pensar nisso. Na verdade, ela já havia chorado inúmeras vezes, mas suas lágrimas se misturaram à água do mar e se tornaram parte do oceano. Ela estava muito cansada. Muito cansado mesmo. Mesmo dormindo, ela não conseguia relaxar completamente na superfície da água, senão águias pesqueiras e outros animais vinham para comê-la. Mesmo que não conseguissem engoli-la, suas bicadas eram afiadas e dolorosas. Além disso, ela podia ser vista por fantasmas marinhos e aqueles monstros parecidos com navios. Joan já os tinha encontrado muitas vezes nos últimos meses. Todas as vezes ela ficava morrendo de medo. Felizmente, ela sempre conseguia se livrar deles, apesar de às vezes sofrer ferimentos adicionais durante a fuga. Havia muitos cortes em suas belas escamas, das quais Sua Majestade tanto falava. A pele exposta ao ar embranquecia. Como ela havia permanecido na água por tanto tempo, algumas feridas começaram a necrosar. Pior ainda, alguns vermes parasitas encontraram como seu novo hospedeiro e se alojaram em suas feridas. Era extremamente doloroso retirá-los do corpo. Agora, seu corpo, que nunca fora bonito, tornou-se ainda mais feio. Ela sentia falta da cama macia em Neverwinter e dos braços de Wendy. Ela também sentia falta da vida tranquila que levava lá. Embora houvesse muitos peixes no oceano, ela tinha que comê-los crus. Costumava fazer isso sempre, mas agora, de alguma forma, não conseguia se acostumar com o cheiro de peixe que persistia em seus lábios. Ela queria comer as asas de frango grelhadas que o Lightning havia feito. Então Joana chorou novamente. Ela continuou nadando enquanto suas lágrimas escorriam. Quanto tempo ela teve que nadar antes de voltar para o lugar de onde veio? Ela nadava muito mais rápido do que a maioria dos peixes. Ela era ainda mais rápida que o vento de neve de Sua Majestade. O tempo que ela passou na água lhe permitiria fazer 5 viagens de ida e volta de Neverwinter até as Ilhas das Sombras. No entanto, porque ela ainda não conseguia ver seu destino. Sua Majestade disse que a Terra era redonda. Será que ele mentiu para ela? Se Sua Majestade tivesse de fato mentido, ela lhe esfregaria suas escamas no rosto se tivesse a oportunidade no futuro. Mas primeiro ela precisava chegar a Neverwinter. Joan respirou fundo e se encorajou. Ela lembrou a si mesma que não podia desistir e que precisava voltar para seus amigos. Joan começou a produzir uma série de sons sobre o mar. Um instante depois, ela ouviu seus ecos, sim, sim. Um pouco assustada, ela seguiu os ecos. Era um dia sombrio. Um véu fino de neblina permeava a superfície do oceano, e ela só conseguia enxergar a poucos quilômetros de distância, como nas Ilhas das Sombras quando a maré baixava. Como não havia nada à frente, Joan nadou naquela direção por mais meia hora, aproximadamente, e finalmente avistou algo negro despontando contra a neblina. Parecia uma pedra na superfície da água. O rosto de Joana iluminou-se. Ela sabia que muitas coisinhas minúsculas no oceano eram, na verdade, enormes. Como a rocha flutuando na água, que também devia ser gigantesca.
Já que refletia os sons, poderia ser uma montanha gigante. Se havia uma montanha, devia haver terra. Era parte da cordilheira intransponível. Joana, de repente, sentiu muita força. Acelerou o passo e nadou o mais rápido que pôde em direção à silhueta negra. A água espirrava por todo o seu corpo. Ao se aproximar, ela conseguiu ver a rocha preta com mais clareza. Era de fato uma montanha, mas ao pé dela não ficava o porto da região ocidental, e sim uma ilha plana. A parte de trás da ilha dava para uma vasta extensão de terra. Como a terra estava muito distante, ela não conseguia vê-la claramente. Mas enfim, aquilo era uma terra, o que já era melhor do que nada. Joana se recompôs e caminhou até a praia. Foi só então que ela percebeu que aquela ilha era provavelmente ainda maior do que a maior ilha da chama ardente nos fiordes. Com exceção daquela montanha verdejante, era plana como uma panqueca. Na verdade, a ilha era um prado. Ao contrário das ilhas desertas que conhecia, esta parecia estar protegida da erosão causada pelas brisas marítimas e pelo clima rigoroso. A grama crescia sob seus pés e, ocasionalmente, algumas flores desabrochavam. Joana não entendia por que uma ilha isolada como aquela, que poderia ser facilmente destruída por um terremoto submarino, podia ser tão vibrante e cheia de vida. Como a ilha estava envolta em névoa, tinha a sensação de estar em um conto de fadas. Joana transformou sua nadadeira em pernas e caminhou lentamente em direção ao centro da ilha. Aos poucos, ela avistou algumas tábuas de pedra. A princípio, não lhes deu atenção, mas depois percebeu que, embora de tamanhos diferentes, estavam dispostas ordenadamente. Quanto mais perto do centro da ilha ela chegava, mais tabletes via. Por fim, os tabletes formavam vários círculos que se tornavam cada vez mais densos, como se estivessem circundando algo. De alguma forma, ela já tinha visto uma cena semelhante antes. João agachou-se diante de uma das lápides e o examinou cuidadosamente. Havia padrões nela, mas ela não tinha certeza se eram padrões aleatórios ou mensagens indecifráveis. Para surpresa de João, as pedras pareciam bastante antigas, mas não estavam empoeiradas, como se alguém as limpasse regularmente. Havia alguém morando nesta ilha. Após caminhar por mais alguns minutos, João ficou subitamente paralisada, imóvel no chão. À sua frente, havia um imenso poço, cujo diâmetro poderia chegar a vários quilômetros. O poço não era apenas insondável, mas sua boca também era lisa. Aparentemente, o poço não foi causado pelo desmoronamento do solo. As placas circundavam o poço e formavam anéis de ondulações. João teve uma vaga ideia. Olhou para o céu e viu a lua sangrenta espreitar por entre a névoa. Por algum motivo, sentiu que a lua sangrenta no céu se encaixaria perfeitamente na cratera no chão. Pareciam quase idênticas. Chegou até a ter a estranha ideia de que a lua sangrenta provavelmente preencheria o buraco se caísse. Olá! Nesse instante, uma bela voz surgiu por trás dela e assustou. Sim, João gritou e deu alguns passos para trás antes de se deixar cair sobre um tabulete. A dona da voz também pareceu estar assustada, pois ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar, hesitante, bem, você está bem? João então descobriu que, na verdade, era uma jovem muito bonita. Ela vestia um vestido branco e duas mechas de cabelo preto caíam em cascata até o peito. Sua graciosidade impressionou João. A mulher também parecia um pouco confusa. Por um instante, não soube se deveria se aproximar para consolar João ou continuar a observá-la. Sim, sim. João queria perguntar quem ela era, mas só conseguiu emitir alguns sons inarticulados. Como não havia falado com ninguém nos últimos 6 meses, ela havia perdido novamente a capacidade de se comunicar. Por incrível que pareça, a mulher compreendeu Joana. Um pouco triste, respondeu com um sorriso. Eu sou apenas um guardião preso aqui dentro. Heliaswit capítulo 1295, Guardião. O rosto de Joana iluminou-se. Ela foi a segunda pessoa que Magia conheceu que entendia a língua das sereias. No entanto, Joana não tinha certeza se Magia realmente a entendia. Ela apenas emitia alguns sons de arrulho, que eram ainda mais difíceis de compreender. Assim, elas só conseguiam se comunicar por meio de palavras e frases curtas. Quem era esse guardião, então? João continuou a emitir sons como "Ia". Você está guardando o fosso grande? Onde estou? Isto não é um buraco, mas sim uma ponte, disse o guarda, sorrindo. Já vi pontes antes. Elas não são assim, pensou João, caminhando cautelosamente em direção ao buraco. Ela espiou a borda e viu que a parede estava coberta de lama e cipós.
Não havia estrada que levasse ao fundo. Nem todos podem atravessar esta ponte, apenas aqueles que têm a chave, explicou a mulher. Você não tem a chave, então não pode ver a ponte. Eu vejo. João pensou. Mas por que o construtor da ponte fez uma coisa dessas? Porque ele não deixou todo mundo passar. Mesmo sem a chave, as pessoas ainda podiam dar a volta e passar. O guardião esboçou um sorriso amargo e disse, sim, eles poderiam, mas é isso que eu tenho que fazer. Estou aqui esperando pela pessoa que tem a chave para lhe dar acesso à ponte. Joana observou por um tempo e então falou. Você não está acorrentado. O que? Já que você não está acorrentado, por que não sai da ilha? Disse João, apontando para a névoa. Vi que é um continente não muito longe. Não deve demorar muito para chegar lá nadando. Já que você não está acorrentado, posso te tirar desta ilha. A mulher ficou atônita por um segundo antes de balançar a cabeça com um sorriso. Não se preocupe comigo. Você está ferida. Você foi atacada. Joana não entendeu porque a mulher mudou de assunto repentinamente, mas respondeu imediatamente. Os monstros do mar me arranharam. Venha aqui e deite-se. Tenho alguns remédios e posso cuidar dos seus ferimentos, disse a mulher, acenando com a mão. Por algum motivo, João acreditava que a mulher era uma pessoa agradável, embora a tivesse conhecido há pouco tempo. Depois que ela se deitou, a guardiã pegou um frasco de pomada medicinal e espalhou-a na mão dela. Em seguida, espalhou a pomada sobre os ferimentos de João. Instantaneamente, uma sensação refrescante percorreu João, revigorando-a como uma brisa que dissipa o calor do verão. Sim. É uma sensação boa, não é? A guardiã rasgou o vestido e enfaixou os ferimentos de Joana depois de aplicar o creme. Ela perguntou, a propósito, para onde você vai agora? Vou para casa, murmurou João. Quero voltar para os meus amigos. Então você não pode ir em direção à Sombra Negra. Embora haja um continente lá, não é um lugar para onde você deva ir. Você sabe onde fica Neverwinter? Perguntou João, esperançosa. Talvez esteja do outro lado da Sombra Negra, mas ainda é muito perigoso chegar lá por terra. É melhor você ir nadando. Realmente? Sim. Mas é melhor você descansar bem. Sinto que você está ficando exausto. Foi só então que João sentiu repentinamente o sono a vencer. Ela finalmente sucumbiu ao cansaço que vinha resistindo há meio ano. João realmente se sentiu muito à vontade ao lado do guardião. Por enquanto, descanse um pouco. Joana fechou os olhos lentamente. A mulher acariciou os cabelos de João e disse baixinho, eu não estou acorrentada, mas as pessoas podem ser restringidas por algo além de correntes. Às vezes, as palavras podem ser mais poderosas do que correntes. Eu não entendo muito bem. Tudo bem, porque eu também não entendo. A voz da mulher foi gradualmente se tornando distante e suave, e João começou a perder a consciência. Talvez eu possa pedir a alguém que responda a sua pergunta. Eu não sou inteligente, mas alguém é mais inteligente do que eu, por exemplo, a senhorita Ana e sua majestade. Sério? Então, agradeço. Nós nos encontraremos novamente. Certo? Sim, se tivermos uma oportunidade. João adormeceu completamente. Quando ela acordou, já estava escuro. Aí, meu Deus! Quanto tempo eu dormi? João sentou-se ereta na cama, mas não conseguiu encontrar o guardião. João olhou em volta em pânico, mas não viu ninguém por perto. Além disso, todos os tabletes também haviam desaparecido. Ela só conseguia ver o enorme buraco vazio à sua frente, o prado e a montanha de topo plano, como se tudo o que vira antes não passasse de uma ilusão. Foi um sonho. Não, não é. João percebeu imediatamente que seus ferimentos haviam sido tratados, só que não sentia mais a sensação de frescor. Joana desfez as bandagens dos ferimentos, mas não encontrou nenhum resíduo do creme em suas escamas. Seus ferimentos haviam cicatrizado. Enquanto Joana estava sentada ali, perplexa e confusa, ouviu um rugido estranho à distância. Ela então percebeu que a névoa ao redor da ilha havia se dissipado, e agora ela conseguia ver a Sombra Negra claramente. Era uma montanha, mas era um pouco alta demais, como se conduzisse ao céu. A montanha também era extremamente grande. De longe, era ainda mais larga do que todas as ilhas do fiord juntas. Não havia uma única árvore na montanha, apenas uma escuridão impenetrável e densa. Uma névoa vermelha envolvia o topo da montanha e, de tempos em tempos, jorrava um líquido carmesim. Então Joana viu de onde vinha o rugido. Ao pé da montanha,
Enxames de monstros avançavam em direção ao continente. Eles se amontoavam na praia e expeliam veneno. O solo negro abaixo cedeu e enormes rochas caíram no mar. O oceano inteiro fervilhava. Embora esses monstros fossem minúsculos em comparação com a gigantesca Montanha Negra, eles já estavam erodindo aos poucos. No entanto, encontraram resistência. Na área que os monstros não conseguiam alcançar, milhares de fantasmas do mar colidiram com outro tipo de monstros. Joan levou muito tempo para perceber que esse outro tipo de monstros eram o que todos descreviam como demônios. Os fantasmas do mar que tanto assustaram os marinheiros mostraram-se incrivelmente fracos nesta batalha. Voavam em todas as direções, sem conseguir romper a linha defensiva dos demônios. Apesar das constantes falhas, continuavam a cruzar por cima dos monstros em forma de navio e a avançar em direção à margem. Joana levou a mão à boca, surpresa. Embora haja um continente lá, não é um lugar para onde você deva ir. Você deve ir para o lado oposto da Sombra Negra. Joan lembrou-se subitamente das palavras da mulher. Ela olhou em volta. Do outro lado da Montanha Negra, estendia-se apenas o vasto oceano. Não havia sinal de terra. Joana hesitou por um breve instante e começou a correr naquela direção. Ela pressentiu um grande perigo ao ver os dois lados brigando. Seu instinto lhe dizia que precisava ir embora. Outro motivo era que ela acreditava que o guardião não mentiria para ela. Joana mergulhou na água, deixando para trás o estrondo ensurdecedor. Heleazlitt capítulo 1296. Um visitante do céu. Pai, será que realmente precisamos fazer tanto por eles? Aonkin observava os trabalhadores ocupados em uma clareira nos arredores da cidade do Brilho e perguntou com um pouco de indignação. Antes, o território dos dois era um retângulo com cerca de 1000 metros de comprimento e 500 de largura. Após a chegada da equipe de construção de Grakastle ao Reino da Aurora, os nobres começaram a usar as novas medidas. Ao contrário da praça construída com belas lajes na cidade do rei, esta praça foi construída com cimento cinza e sem graça. Embora não fosse visualmente atraente, foi relativamente fácil de construir. Levaram menos de uma semana para escavar o terreno e construir a base. Todos os trabalhadores envolvidos neste projeto eram da família Kim, o que demonstra a importância do mesmo. Disse Orford Kim, o atual rei da Aurora, lançando um olhar de interesse para o filho. A que você se refere? O rei Roland provavelmente pediu demais de você, disse Aon, contando nos dedos. Ele pediu que você construísse uma ponte e uma estrada. São dois projetos enormes. Você convocou todos os trabalhadores da família para trabalhar na construção. E quem vai cuidar do domínio? O castelo também precisa ser reformado. É claro que Aon também estava insatisfeita com outra coisa. Seu pai era obediente demais ao rei de Grakastle. Ele chegou a prejudicar seus próprios interesses. O cimento era aparentemente um material alquímico muito promissor. Se a família conseguisse monopolizá-lo, obteria lucros enormes. Só porque o rei Roland havia instruído em sua carta a produzir o máximo de cimento possível, Ulfod convocou todos os grandes nobres ao palácio e explicou-lhes como produzir cimento. Com a ajuda desses nobres e de várias câmaras de comércio, logo diversas fábricas de cimento foram construídas. Como resultado, a família Kane não lucrou muito com essa nova tecnologia. No entanto, quando se tratou da construção da estrada, a situação se inverteu. Os grandes nobres se recusaram a cooperar, o que não deixou a Orford outra escolha senão agir por conta própria. A família Kim cuidou de toda a obra, desde o recrutamento até a colaboração com a equipe de construção de Grakastle. Apesar de terem acumulado uma enorme riqueza após assumirem o controle do país da Casa Real de Moia, gastaram muito neste projeto. O coração de Aon doía ao ver o ouro da família real no tesouro diminuir a cada dia. A construção de estradas era diferente de um investimento comercial que pudesse gerar mais dinheiro. A estrada que ligava o Rio Norticide à Montanha Cage não traria nenhum benefício. As duas áreas sequer estavam sob a jurisdição da família Kim. Mesmo que a estrada, de alguma forma, impulsionasse os negócios locais, apenas os senhores feudais ao longo da estrada lucrariam com ela. Pelo que Aon pôde perceber, o rei Roland definitivamente queria construir algo mais, como por exemplo, essa praça estranha e inútil. Se continuassem a desperdiçar dinheiro dessa forma, sua família logo enfrentaria uma crise financeira. De fato, muitos ramos distantes da família já haviam começado a reclamar das ações de Orford. O que mais irritava Aon era a atitude de seu pai em relação aos homens de Grakastle.
Ele não só fazia perguntas sobre cada projeto, como também convocava frequentemente a equipe de construção ao palácio, perguntando se precisavam de algo. Aon ficou particularmente ressentido ao descobrir que esses funcionários eram todos civis, e não nobres. Seu pai era rei, e irritava-o profundamente vê-los sentados à mesma mesa, em pé de igualdade. E hoje, quando Orford soube que Gray-Castle enviaria seus embaixadores, ele imediatamente saiu para a cidade para recebê-los. Isso foi incrível. Como governante, ele certamente poderia ter recebido os convidados em seu castelo. Que membro da realeza receberia os convidados pessoalmente do lado de fora do castelo? Aon suspeitava que Orford fez tudo isso por causa de sua filha, Andrea. Tudo começou depois que ela foi embora. O que posso fazer? Disse Orford, dando de ombros. Ninguém mais está disposto a trabalhar. Não posso deixá-los fazer o que querem. Você viu o poder de Gray-Castle? Acha que, sem o apoio da família Wimbledon, eu ainda seria capaz de ser o rei do país? Não, pai. Não estou pedindo que resista a Gray-Castle, explicou Aon, gesticulando com a mão. Você só precisa pedir a outros que trabalhem para você, e Roland Wimbledon não dirá nada a respeito. Você pode negociar os fundos com os lordes locais. Um acordo comercial é uma espécie de negociação. Você me disse que um bom homem de negócios precisa manter a calma para obter o máximo benefício. Mas a batalha da vontade divina não é uma troca. É verdade, mas... Aon parou de falar e mordeu o lábio. Finalmente, explodiu. Mas você não se parece nada com o rei da Aurora, e sim com um ministro a serviço do rei Roland Wimbledon. Aon esperava ver seu pai ter um ataque de fúria, mas este simplesmente o encarou por um instante e sorriu displicentemente. Disse, por que você acha que existem apenas 4 reinos neste continente em vez de 3 ou 5? Bem, Aon estava totalmente despreparada para a pergunta. Por quê? Porque somos as 4 famílias mais fortes. Mais precisamente, somos mais fortes em nossos próprios domínios, disse Orford. Nosso poder não pode se estender por todo o continente. A chamada fronteira é, na verdade, o máximo que poderíamos alcançar com nosso poder. No entanto, o equilíbrio entre os 4 reinos foi rompido. Roland Wimbledon poderia dominar completamente os 4 reinos se quisesse. Se isso é o caso, por que eu não posso me submeter ao seu domínio? Aon retrucou ferozmente, sem conseguir se conter, pai. O exército de Gray-Castle é poderoso, mas não consegue controlar todo o continente. O senhor está exagerando. Você não está percebendo a mudança em Gray-Castle, criança, Orford suspirou profundamente. Talvez Roland não tenha percebido no passado, mas agora ele estendeu seu poder para além do seu próprio território. Você não investigou a fundo o que ele fez, então é claro que não acredita que ele tenha essa capacidade. Como? Como você sabia? Orford respondeu com um sorriso. Andrea respondeu à minha carta. O coração de Aon afundou. Quando ele estava prestes a fazer o pai entender melhor a situação, alguém gritou. Em seguida, ouviu-se um zumbido alto e abafado vindo de longe. Aon olhou naquela direção, ligeiramente surpreso com uma linha de sombras negras no céu que se estendia em direção à cidade brilhante. Eram aves migratórias. No entanto, ele logo percebeu que estava enganado. O ponto preto expandiu-se imediatamente e tornou-se maior do que qualquer pássaro que ele já tivesse visto. E continuava a expandir-se. Os olhos de Aon estavam arregalados. Pareciam artefatos. Todos os trabalhadores largaram suas ferramentas involuntariamente e começaram a gritar. Muitos cavalos que passavam por ali também paravam e olhavam para o céu. Isso é incrível. Ele realmente fez isso, comentou Orford com um leve sorriso. Meus convidados estão chegando. Nesse momento, Aon ficou completamente perplexo. Seriam essas aves enormes os meios de transporte inventados pelos homens de Gray-Castle? Como isso seria possível? Heleazwit capítulo 1297. Chegue à frente de batalha. No entanto, Aon logo percebeu que aquilo que ele considerava impossível era real. Os enormes pássaros pairaram sobre a praça e depois desceram. Aon agora conseguia ver claramente o piloto lá em cima, que também olhava para baixo. O artefato era ainda maior que uma carruagem. Aon não conseguia entender como objetos tão pesados podiam voar como pássaros no céu. Os outros espectadores também se fizeram a mesma pergunta. Quando os pássaros de ferro cruzaram a praça, muitos trabalhadores se ajoelharam e rezaram. Isso deve ser um milagre. Sua irmã Andrea também está lá, comentou Orford Kim. A carta dela é de ontem. Aon demorou muito para entender a implicação por trás da palavra ontem.
Todos os pelos das suas costas se eriçaram quando ele percebeu o que aquilo significava. Eles chegaram aqui em apenas um dia, vindos de Gracastle, a milhares de quilômetros de distância. Agora, ao se lembrar das palavras de seu pai, de que o equilíbrio foi quebrado, Aune percebeu quão ridícula era a sua ideia anterior. Os aviões de ferro, construídos pelo homem, pousaram silenciosamente, um após o outro. Quando Andrea saiu do avião, Urfor mal podia esperar para subir e cumprimentá-la. Um banquete foi realizado no palácio para receber essas bruxas de Gracastle. Embora nenhum nobre tenha sido convidado, a notícia de que as convidadas haviam descido do céu se espalhou imediatamente por toda a cidade do Brilho. Tantas pessoas testemunharam aquela cena espetacular. Após o almoço, Urfor finalmente encontrou uma oportunidade para falar com sua filha a sós. Ele ficou contente por Andrea menos agora o chamar de pai. "Você vai embora à tarde?" perguntou Urford, com um pouco de pesar. "Precisamos estar na montanha Cage ao pôr do sol e encontrar o primeiro exército", disse Andrea, acenando com a cabeça. "O Seagu poderia ter chegado lá em um dia se não fosse nossa primeira viagem ao exterior. Nesse caso, provavelmente não teríamos tempo nem para comer." Urford ficou completamente chocado ao saber que os homens de Gracastle conseguiam viajar de um país para outro em um único dia. Embora tivesse aprendido sobre essa incrível ferramenta de transporte na carta de sua filha, ainda não conseguia assimilar completamente. Ele já havia repreendido Aune sobre as mudanças em Gracastle, mas, na verdade, ele próprio também não estava totalmente convencido. Urford suspirou internamente e disse, acariciando a barba, "Você fez isso de propósito, não é?" Andrea sorriu pela primeira vez. Ela perguntou, "Você sabia?" "Acho que os aviões não deveriam ter pairado tanto tempo no ar antes de pousar", disse Urford, resignado. "Nesse caso, todos na cidade do sul ouviriam o barulho." Bem, é de fato um bom aviso para aqueles nobres que estão pensando em causar problemas. Essa é uma das razões. A outra é que precisamos conquistar a confiança do público, explicou Andrea, dando de ombros. "Ouvi dizer que há demônios e bestas diabólicas à espreita no reino da Aurora. Se os moradores daqui souberem que o exército de Gracastle também tem a capacidade de voar, não entrarão em pânico tão facilmente. Isso mata 2 coelhos com uma cajadada só." "Será que essa também é a ideia da pérola da região norte?" "Não, foi ideia da princesa Tilly." Urford percebeu que sua filha estava bastante orgulhosa de sua princesa quando mencionou o nome dela como se compartilhasse a honra. Parecia que ela havia feito muitos bons amigos em Neverwinter. Urford assentiu e mudou de assunto. "A propósito, você realmente não tem interesse em assumir o trono? Por que você disse isso de novo?" perguntou Andrea, arqueando as sobrancelhas. "Eu já não disse que não tenho interesse em ser a rainha do reino da Aurora. Você não está satisfeita com Aun? Ele é um bom nobre e também um empresário bastante talentoso." "Acredito que seria um bom conde", respondeu Urford, balançando a cabeça. "Mas Aun, como todos os outros nobres, se importava demais com ganhos pessoais. Muitas pessoas da família não entendem por que estou fazendo tudo isso. Elas não compreendem que o que estou fazendo agora é para consolidar ainda mais nossa posição dominante neste país." Depois que Urford se tornou rei da Aurora, as famílias Qin sofreram algumas mudanças, incluindo seu filho adotivo. Aun jamais teria dito algo como "você não parece o rei da Aurora", mas sim um ministro a serviço do rei Roland Wimbledon no passado. Alguém deve estar o influenciando a fazer comentários tão impertinentes, ou Aun já o considerava o próximo rei. A expressão Sua Majestade era fascinante, mas o poder que ela conferia também podia trazer desastres. Ele não queria que Aun acabasse como a Pen. Outro motivo pelo qual Urford não contou a Aun foi que as outras 2 famílias provavelmente não reconheceriam um filho adotivo como governante do estado. Na verdade, as famílias Luoxi e Tokati apoiaram Urford principalmente por causa de Andrea. "Esse é o seu problema", disse Andrea, indiferente. "Se você não quiser assumir meu lugar, terei que compartilhar o trono com as outras 2 famílias", disse Urford em tom pesaroso. "Você não se importa?" "Isso não é nada", disse Urford em tom de brincadeira. "Na verdade, me poupa muito trabalho. Depois da guerra, provavelmente poderei me mudar para Neverwinter e ficar com você. Poderei ter uma vida tranquila antes de morrer." Urford estava falando sério. Se Roland Wimbledon vencesse a Batalha da Vontade Divina, os 4 reinos continuariam a existir. Urford não acreditava nisso. A família Qin ascendeu ao poder simplesmente porque se aproveitou da guerra. Se ele deixasse Andrea assumir o trono,
Roland provavelmente deixaria o reino da Aurora como estava. Contudo, se outra pessoa se tornasse rei, talvez a história fosse bem diferente. Assim como havia dito antes, o rei Roland havia quebrado o equilíbrio entre os 4 reinos. André olhou para Orford por um longo tempo. Ele percebeu que sua filha não estava tão determinada como antes. Após um longo silêncio, André disse: "Preciso ir." "Cuide-se", disse Orford. Ele fez um grande esforço para conter a vontade de acariciar a cabeça da filha. "Se houver alguém disponível, irei para a frente." "Você também", respondeu André, virando-se e saindo do escritório. Orford respirou fundo. Recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Ele não se esqueceu da decisão que havia tomado no ano passado. Ele gostaria de passar o resto da vida corrigindo o erro que cometeu. 4 horas depois, a frota pousou em segurança em Thornton, no sopé da Cage Mountain. Em apenas 2 dias, eles viajaram entre 4 cidades e percorreram uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Essa operação sem precedentes certamente entraria para a história. Machado de Ferro, Brian e Edith estavam todos à espera deles no aeroporto. Após uma breve conversa, as bruxas entraram no quartel-general localizado no topo da montanha. Pela expressão grave dos funcionários do Estado-Maior, as bruxas concluíram que o primeiro exército não se encontrava numa situação otimista. Machado de Ferro abriu um grande mapa sobre a longa mesa e acenou para todos antes de dizer: "Agora, deixe-me falar sobre a situação atual." Heleazwit capítulo 1298. A chegada dos meses demoníacos. Machado de Ferro e Edith haviam feito inúmeras previsões sobre a guerra na fronteira. Ambos concluíram que, antes de todas as tropas se reunirem e trazerem todas as armas, o primeiro exército deveria se concentrar na defesa. Mesmo que a força principal chegasse, eles teriam que ajustar suas estratégias operacionais de acordo e procurar uma oportunidade para eliminar os demônios de uma só vez. Se ficassem presos na área da névoa vermelha, sua situação se tornaria muito precária. De acordo com as informações coletadas pelas bruxas Taquila, a névoa vermelha produzida pelo belisco acabaria por cobrir mais da metade do reino de Ulfeart, disse Machado de Ferro, apontando para a curva vermelha no mapa. Portanto, expandiremos nossa linha defensiva. Levando em consideração o tempo necessário para alertas e preparação, estabeleceremos nossos postos avançados nessas 4 cidades ao longo da curva: a crista de Metalstone, o Castelo da Rajada, a Cidade de Areia e a Baía da Sedimentação. Essas 4 cidades formavam uma cadeia poligonal que se estendia pelo reino de Ulfeart, no lado oposto da área da névoa vermelha. Mas o primeiro exército atualmente não tem força suficiente para defender as 4 cidades ao mesmo tempo, então eles precisam escolher as mais importantes para construir suas fortalezas. As 2 cidades mais importantes são a Baía da Sedimentação e a Cidade da Areia. Elas se apoiam mutuamente e estão situadas no topo da área da névoa vermelha, a apenas 50 quilômetros da Muralha dos Demônios. Se as perdermos, os demônios poderão atacar diretamente a Montanha da Gaiola. Principalmente a Baía de Sedimentação, acrescentou Morninglid. É o porto mais próximo da Montanha da Gaiola. Dependemos dele para enviar nossos suprimentos. Perder a Baía de Sedimentação significa que o exército levará muito mais tempo para se reunir. Não podemos deixar isso acontecer. Conte a verdade para eles, disse Edith secamente. Se os demônios tomarem a Baía da Sedimentação, teremos perdido metade da batalha da vontade divina. Felizmente, os demônios também estão com poucos suprimentos. Desde que ergueram o belisco na crista do continente, não é fácil para eles transportarem a névoa vermelha. Talvez Edith fosse a única pessoa que não se importava em dizer a palavra perdido. Machado de Ferro tossiu, constrangido, e disse: "De qualquer forma, vamos supor que os demônios estejam enfrentando o mesmo problema que nós e agora estejam ocupados criando um atalho nas montanhas. Seja qual for o motivo, o primeiro exército não pode perder essa oportunidade. Antes que a construção da estrada seja concluída, precisamos manter o controle das 2 cidades." Ele fez uma pausa por um segundo e então prosseguiu: "Há cerca de 3.000 soldados estacionados na Baía da Sedimentação e na Cidade de Areia. Eles estão construindo trincheiras e fortalezas. Também criei uma unidade de reserva com 1.000 soldados para defender a retaguarda das 2 cidades como possíveis reforços. Mesmo assim, isso não é suficiente. Espero que a senhorita Sylvia possa servir como batedora para nos alertar, como fizemos no passado na Baía da Sedimentação. A senhorita Lightning e a magia poderiam ajudar com a outra cidade." "Entendi."
Sem problemas. Gol. As 3 bruxas disseram em coro. Quanto à Cordilheira de Metal e ao Castelo da Rajada, enviei uma unidade de 500 para defendê-los. Essas 2 cidades ficam relativamente longe da área da Névoa Vermelha, então é improvável que os demônios as ataquem. Mesmo que o façam, normalmente enviariam as bestas demoníacas, continuou o Machado de Ferro, saudando Tilly. Espero que Vossa Alteza possa ajudar na defesa aérea. Tilly assentiu com a cabeça e respondeu, não se preocupe. Os cavaleiros aéreos foram projetados para lutar contra as bestas demoníacas. A última é a ilha do Arquiduque, disse Machado de Ferro, apontando para uma grande ilha leste. Ela acabará sendo coberta pela névoa vermelha, mas, estrategicamente, ainda contamos com ela. Como não está conectada a nenhuma terra, é mais fácil de defender. Os demônios loucos precisam viajar de 2 a 3 quilômetros para atravessar o canal e chegar à terra. Os demônios aranha não conseguem atravessar o oceano. Embora as bestas diabólicas voadoras possam se deslocar para qualquer lugar muito rapidamente, elas não conseguem atacar com eficácia. Portanto, as bestas diabólicas não causarão muitos problemas à construção dos fortes. Enquanto tivermos a Ilha do Arquiduque, a Baía da Sedimentação estará bastante segura. Da mesma forma, a ilha é um lugar perfeito para atacarmos os demônios. Se usarmos canhões na cidade, nosso fogo cobrirá toda a praia, bem como a terra num raio de 10 quilômetros. Mas está coberto pela névoa vermelha, disse a gata, apreensiva. O Estado-Maior analisou a situação, interrompeu Edith. Por isso enviamos 500 pessoas para lá. Mesmo que os demônios nos ataquem com ferocidade, o exército e a frota na Baía da Sedimentação ainda teriam tempo para recuar. Até o momento, não há indícios de que os demônios possuam uma frota poderosa capaz de lutar no oceano. Posso dizer uma coisa? Perguntou Andy. Vá em frente. Vivi num mosteiro na antiga cidade sagrada por mais de 10 anos, então conheço as diversas estradas no reino de Ulfeart e no reino de Everwinter que levam ao Planalto de Hermes. As estradas no reino de Everwinter ficam principalmente na Cordilheira Intransponível. Será que os demônios poderiam usar essas estradas para atacar Hermes? Há muitas minas de pedra de Deus por lá. Imediatamente se iniciou uma discussão acalorada. Sem dúvida, uma vez que os demônios erguessem o obelisco no centro dos 4 reinos, o resultado seria mais fatal do que quando fizeram nas planícies férteis. A névoa vermelha poderia descer do Planalto até as terras abaixo e permear todo o continente. Nesse momento, a raça humana não teria para onde ir. É uma possibilidade, mas difícil de concretizar, comentou Edith, aprovando. Durante as 2 últimas batalhas da vontade divina, os demônios só conseguiram erguer um obelisco. Em primeiro lugar, o exército deles não consegue atravessar a Cordilheira Intransponível e chegar ao Planalto de Hermes. Esses caminhos eram todos acessíveis ao público. Precisamos apenas construir alguns postos avançados para monitorá-los. Uma vez expostos, os demônios ficariam em uma posição muito desvantajosa. Portanto, mesmo que os demônios pretendam atacar a nova cidade sagrada, só poderiam fazê-lo secretamente, como fizeram com a Floresta Nebulosa. 1 ou 2 unidades não conseguirão erguer o obelisco tão rapidamente em Hermes. Além disso, a crista do vento frio fica a um passo do Planalto. É altamente improvável que construam um obelisco bem debaixo dos nossos narizes. Entendo. Você já pensou nisso, disse Andy, profundamente aliviada. Então, por mim, tudo bem. Esse é o plano básico para o primeiro exército na linha de frente, concluiu Machado de Ferro. Agora estamos tentando descobrir de onde vêm os demônios. Para falar a verdade, como não temos informações suficientes e estamos com efetivo reduzido, o primeiro exército tem passado por momentos difíceis ultimamente. Estou muito feliz que todos tenham vindo nos apoiar. Com a ajuda de vocês, poderíamos, mais ou menos, resolver esses problemas. Assim que tivermos gente e informações suficientes, poderemos contra-atacar. O próximo passo foi atribuir tarefas às bruxas. Leaf e Lotus ficavam na montanha da gaiola, na fronteira, e armavam diversas armadilhas. Andrea e Xavier iriam para a Baía da Sedimentação. Como eram bruxas de combate, naturalmente foram enviadas para a linha de frente. Mingbird e Molly dariam suporte logístico para ajudar no descarregamento de suprimentos no porto. Exu seria responsável por elevar o moral do exército. Enquanto todos estavam ocupados se preparando para a guerra, o outono já havia passado. No primeiro dia de inverno, o sol não nasceu como de costume.
Em vez disso, flocos de neve caíram do céu. Este foi o primeiro mês dos demônios após o aparecimento da lua sangrenta. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.